Senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Rodrigo Bertocelli, sou advogado e diretor do Instituto Não Aceito Corrupção. Estamos ao vivo pelo Zoom e pela revista digital Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues. No mês que comemoramos 5 anos de existência do Instituto, hoje é uma noite especial. Temos a honra e a alegria em receber Carlos Augusto Aires de Freitas Brito, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, grande jurista, advogado, magistrado, professor e poeta brasileiro. O Instituto Não Aceita Corrupção é uma associação apartidária, sem fins lucrativos, que busca construir pontes entre a academia, o mercado e o poder público para um debate isento, plural e qualificado, no sentido de iniciar um combate inteligente à corrupção, com absoluto respeito ao Estado democrático de direito. Antes de passar a palavra ao meu amigo, querido presidente e fundador do Instituto, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça no Ministério Público de São Paulo, que há 5 anos tenho tido a oportunidade de acompanhar o seu incansável trabalho e dedicação no combate à corrupção. Eu os convido a assistirem um breve vídeo institucional que conta a nossa trajetória nesses 5 anos. Suíça rastreia 13,7 milhões de dólares de propina da Odebrecht. Justiça condena ex-tesoureiro do PT e outros 9 na Lava Jato. Nova prisão de Dirceu une Lava Jato e Mensalão. Empreiteira afirma ter financiado campanhas de Dilma com propina. Propina sem partido. Operação da Polícia Federal prende fiscais e atinge grandes da carne. A justiça não se intimida. Unidos pela Lava Jato. Janot denuncia Lula na Lava Jato. Investigação do Ministério Público sobre Queiroz apura lavagem de dinheiro. A corrupção não deu trégua nesses 5 anos. Nós também não. A corrupção não deu trégua. Nós também. Presidente, palavra contigo. Pois é, eu agradeço essas palavras gentis do querido amigo e companheiro de jornada, Rodrigo Bertocelli. Estamos aí nessa caminhada, querido Rodrigo, e o Instituto chegou aos 5 anos de existência no mês de julho, e nós chegamos ao nosso 4º webinar. Começamos com Sérgio Moro, no dia 1º de julho, depois fizemos um 2º debate com Gert Albers, depois a ministra Eliana Calmon, uma grande brasileira, uma grande guerreira, também um grande símbolo de justiça na história do STJ, e agora temos essa oportunidade ímpar, né, de ter aqui, como você apresentou, o nosso querido Aires Brito. Um dos maiores vultos que já esteve, que já passou pelo Supremo Tribunal Federal. Um homem que presidiu com um pulso firme, guerreiro e, ao mesmo tempo, com suavidade,
com sensibilidade o Supremo Tribunal Federal, que esteve à frente do processo do Mensalão, um dos mais importantes processos já julgados na história da justiça brasileira a respeito deste tema tão pedregoso que é o tema da corrupção. Sem perder a suavidade, sem perder o carisma, sem perder o necessário pulso daqueles grandes homens. Esse sempre foi o traço de Carlos Aires Brito, sempre com decisões firmes, justas, sempre com extremo brio, sempre com extrema cultura, além de ser um grande poeta, um homem que deixou a sua marca ao longo da sua passagem pelo Supremo Tribunal Federal. Pois é, Carlos, eu não sei se você está lembrado disso, mas nós nos conhecemos, tinha acabado de ser publicado um texto da minha autoria, na Folha de São Paulo, sobre a justiça e as sandálias da humildade. Nós nos aproximamos por acreditarmos em uma justiça com homens e mulheres com compromisso ético, com humildade e seriedade no exercício das funções, comprometidos pelo não abuso do poder. E justamente a corrupção é o ato de abuso do poder. Mas nesse final de semana, o desembargador Eduardo Siqueira humilhou um guarda civil ao multá-lo por não usar máscara, agindo de forma abusiva, dando uma escandalosa carteirada. Ele rasgou a multa, jogou a multa no chão e saiu andando como se não estivesse sujeito à lei, depois de chamar o guarda de analfabeto. Carlos, algum dia isto será diferente no Brasil? Bem, boa noite. Roberto Liviano, Rodrigo Bertocelli. Não é a primeira vez que eu atendo a um chamado para um debate amplo, suprapartidário absolutamente, supraideológico, sem vínculo com nem mesmo nenhum escritório de advocacia, absolutamente, nenhuma instituição que não seja o próprio Instituto Não Aceito Corrupção. Eu estou aqui como cidadão e estudioso do direito. Eu sou um apaixonado pelo direito. Acho que nasci para a poesia, modéstia à parte, aí, e o direito. E vejo tudo no plano das dificuldades, das crises, dos impasses entre instituições públicas, privadas, tensionamento entre os poderes. Eu procuro ver tudo pelo prisma da Constituição, porque é a lei maior do país. É um prisma objetivo, legítimo, escrito, ao nosso dispor, para, à luz dela, Constituição, como norte, critério de resolução de controvérsias, roteiro, fonte límpida, imã, atrai todo o direito para ela. A partir da Constituição, eu tenho mais segurança para desfulanizar a minha participação em qualquer debate e exercitar, na medida do máximo que me for possível, civismo e ciência do direito, mais de perto, ciência do direito constitucional. Eu vi o episódio, parece que já está até, não digo judicializado, mas já se tornou objeto de um processo administrativo. Até pelo que eu vi, tanto no próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos órgãos correcionais de lá, quanto pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E eu experimento dificuldades para falar sobre casos concretos. Mas, em tese, episódios assim
nos remetem para o artigo 37 da Constituição cabeça. Olhe como eu vejo tudo impessoalmente, objetivamente, pelo prisma da Constituição. Ali está dito que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, uma norma pan-republicana, de qualquer das pessoas federadas, União, Estado, Distrito Federal, municípios, uma norma pan-federativa, obedecerá à administração pública, tanto direta quanto indireta, a 5 princípios expressos: legalidade pela ordem, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos como conteúdos de um princípio continente para eles, para os 5. Uma espécie de revestimento deles. Inexpresso, embora, é o princípio lógico da legitimidade. A ação do poder público, administrativo e, por extensão, dos próprios governantes politicamente, a ação deles somente será legítima se partir da lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Artigo 5º, número 2 da Constituição. Lei. Porém, não basta aplicar a lei. A lei é necessária, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal, desfulanizado, por um modo moral, ético, por um modo público, transparente, portanto, visibilidade do poder, e por um modo eficiente, de qualidade intrínseca. A dizer a Constituição que não basta, que não interessa quem governa, não interessa quem administra, interessa como se governa, interessa como se administra. O como é mais importante do que o quem. O como é mais importante do que o quem. Então, ninguém tem o poder de colocar um rei na barriga e se considerar superior. Por exemplo, entre autoridade pública e cidadão, não há hierarquia. Até porque a cidadania é o segundo fundamento da República. Qualidade do cidadão, cidadania. Cidadão é o habitante da cidade. Cidade-estado dos gregos é o habitante da polis. Ali, aquele espaço de relações primárias entre governantes e governados, entre administradores e administrados, administradores públicos. Não é? Cidadania é a qualidade do cidadão, habitante da cidade-estado, e voltado para ela, para se comprometer com o dia a dia de sua polis. Cidadão é o militante, é o vertebrado, é a pessoa organicamente vinculada a interesses coletivos. Nada mais digno do que ser um cidadão full-time. E servidor público, exatamente por isso, é servidor do público. Ele toma posse no cargo, ele não toma posse do cargo, como se fosse uma propriedade dele. E tem, no caso das autoridades mais graduadas, o dever inafastável de pautar com muito mais apego ainda a esses princípios, 5 princípios expressos e um inexpresso no artigo 37, do que os servidores de graduação até mais inferior. Não é inferior no sentido da dignidade intrínseca dos cargos, eu digo da hierarquia administrativa ou governamental mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que agente público ele não precisa impor respeito, diria meu velho pai, poeta e juiz de carreira João Fernandes de Brito. O agente público não precisa impor respeito, ele tem que se impor ao respeito. E ele se impõe ao respeito quando é fiel ao cargo que desempenha. Porque se ele não for fiel, o cargo pertence à instituição. Se ele não for fiel ao cargo que desempenha, a instituição de que o cargo faz parte e de que ele é agente não será fiel às respectivas finalidades.
Perfeito. Então, ninguém tem o poder, o direito de se considerar superior a ninguém. A respeitabilidade está na fidedignidade às funções do respectivo cargo. Então, eu Até vejo porque todos são iguais perante a lei, não é, Carlos? artigo 5º, cabeça, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Você Artigo falou uma 5º, questão, cabeça. Carlos, que eu acho fundamental, sempre acreditei nisso. Não existe nada mais digno do que ser cidadão. Você acabou de falar isso, eu sempre acreditei muito nisso. E aí você me traz a lembrança, o que ocorreu há poucos dias no Rio de Janeiro, quando um fiscal, também cumprindo função semelhante à do Guarda Civil em Santos, ele abordou um casal fiscalizando o uso das máscaras, né? Ele se aproximou do casal e aí ele foi recebido de uma maneira hostil pelo casal, e aí a senhora rebateu a abordagem dele, ele chamou o senhor de cidadão. E a senhora disse, cidadão não, ele é engenheiro e é muito melhor do que você. Né? Olha aqui. Como se cidadão fosse algo desonroso. Né? E ao se verificar as informações no banco de dados do Estado, se verificou que aquele engenheiro havia pedido e havia conseguido o auxílio emergencial de maneira fraudulenta. Né? E o fiscal, que havia agido dignamente e respeitosamente na sua abordagem, era mestre e doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? A minha pergunta, Carlos, como lidar com este fenômeno, né, de total desconstrução e desrespeito a esta ideia de cidadania? Eu penso como você, não existe nada mais digno do que ser cidadão, né? Mas você vê a cidadania totalmente aviltada, você vê a corrupção naturalizada. Centenas de milhares de pessoas pedem o auxílio emergencial como se fosse a coisa mais natural. A corrupção, ela é naturalizada. O caixa 2 eleitoral, ele é praticado de maneira naturalizada. Quando se fala em punir de maneira efetiva o caixa 2, a reação dos membros do Congresso Nacional é uma reação de não aceitação assim abrupta. Não se aceita falar disso em hipótese nenhuma, porque a prática é naturalizada. Como lidar com isso? Eu pergunto a você. Difícil, né, Carlos? Quero ser fiel às minhas palavras iniciais. Eu respondo com o meu olho mental e o meu dedo mental, tudo apontando para a Constituição, para desfulanizar minha resposta. Né? Porque se eu der respostas por conta própria, fora desse parâmetro tão objetivo quanto legítimo de nome Constituição, eu vou procurar uma saída para chamar de minha. E eu quero uma saída para chamar de nossa. Perfeito. Não de fulano, beltrano, cicrano. A saída para chamar de nossa é, antes de tudo, a Constituição. Nós precisamos, e meu recado vai para os empresários, para uma parte da imprensa, uma parte do empresariado, uma parte dos próprios profissionais do direito, enfim, é preciso deixar de ter um pé atrás com essa Constituição. Enquanto tivermos um pé atrás com essa Constituição, Roberto, Rodrigo, o Brasil não irá para frente. Se estamos atravessando esse período mais crítico de tensionamento, não é de crise sanitária, de crise social, de crise econômica, de crise política, e fora a parte é sanitária, é porque temos andado de costas para a Constituição. Se fizermos da Constituição mesa redonda, nos sentarmos em torno dela e respeitosamente buscarmos compreendê-la, entendê-la, sem tirar nem pôr, sem extrapolar os conteúdos
significantes dela, normativos dela, mas também sem subinterpretar a Constituição, sem ficar aquém do que nela se contém. Se nós fizermos isso metodicamente, construiremos um novo país. Um novo país, porque ela é intrinsecamente boa, essa Constituição. É politicamente democrática, é culturalmente civilizada e é filosoficamente humanista. Acho que não precisa, sem falar que é ambientalista como nenhuma outra. Então, que bom a gente ver que o problema mora ao lado, mas a solução também mora ao lado, é a Constituição. Se por vezes há uma sensação de falta de luz no fim do túnel, o farol, essa luz que a gente acende na 1/10 hora, é a Constituição. Se a gente pensa que desceu ao fundo do poço, as molas ejetoras estão nessa Constituição. Constituição neles, nos predadores institucionais, nos que põem o rei na barriga, sem pensar que quem põe o rei na barriga um dia morre de parto, né? Digamos assim, um dia se dá mal, porque a pose é péssima conselheira. Olha, você falou de cidadão, mais uma vez. Aí me ocorreu imediatamente, e para o inciso 73 do artigo 5º da Constituição. O que é que está dito aqui? Olha que coisa maravilhosa. Qualquer cidadão, habitante da cidade, habitante orgânico, militante da cidade-estado, da polis. Olha, vou para um pit stop mental, como que é nesse momento. Péricles dizia, o administrador grego, 6º século antes de Cristo, que ainda queria ver cada ateniense dizer: eu não participo da polis porque sou livre. Eu sou livre porque participo da polis. Olha, do dia a dia da minha coletividade, da minha comunidade. Comunidade é de comum unidade. É mais do que sociedade. Sociedade é um aglomerado de pessoas, mecanicamente, contingencialmente. Comunidade é algo intimista, orgânico, há um elo de pertencimento à comunidade. Então, o cidadão faz do seu país uma comunidade, do seu município uma comunidade. Há um elo de pertencimento entre ele e o município, entre ele e o Estado, entre ele e o seu país. Olha o que está dito aqui. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Olha que coisa bonita. A habilitação de qualquer cidadão como parte legítima para propor ação popular perante o judiciário. Bem, essa palavra cidadão é muito usada. Quando a gente vai para o artigo 74, sobre controle externo, encontra, parágrafo 2º, qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, é parte legítima. Olha que prestígio ao cidadão. Porque cidadania é o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, do Estado Democrático de Direito, é a cidadania, qualidade do cidadão. Denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. Nada mais honroso do que ser, primeiro, indivíduo, gente, porque gente vem antes de agente. Primeiro você é gente, depois agente. Agente é um plus, é um segundo momento. E o fato de ser indivíduo significa a humanidade que mora em cada um de nós, em cada indivíduo, já é título de merecimento bastante suficiente para os 78 direitos de personalidade, bens de personalidade, de que versa o artigo 5º. Mas no plano da cidadania, também Péricles dizia, viu, Liviano, viu, Sim. Rodrigo e todos que nos ouvem, dizia Péricles, aquele que bate no seu peito, aquele indivíduo que bate no seu peito e diz orgulhosamente que o que lhe compete é cuidar de si e de sua família exclusivamente, não é um cidadão que bate no seu peito e diz que o que lhe cabe é exclusivamente cuidar de si e de sua família.
é um inútil. Olha, que conceito de cidadania. Então, esse guarda civil não era um guarda civil? Como todo agente público, como todo servidor público, é um cidadão full-time, porque o servidor público existe para servir ao público, a polis, a coletividade, o tempo todo. Por definição, qualquer agente público é servidor do público e, portanto, cidadão. Agora, deve ser fiel às funções do seu cargo, porque o prestígio dele é derivado, vem do cargo. E o prestígio do cargo é derivado, vem da instituição de que o cargo faz parte. Nós precisamos dessa mentalidade institucional. Rui Barbosa dizia, salvação sim, salvadores não. E Brecht, já citado, dizia, triste de um povo que precisa de heróis. Porque, de ordinário, os heróis, os salvadores, que se têm como salvadores, são predadores institucionais. E, nessa medida, constituicidas, porque a Constituição prestigia, antes de tudo, as instituições. Tudo começa com o prestígio das instituições. Veja Ministério Público, veja a OAB, veja Poder Judiciário, veja Poder Legislativo. São instituições. E certos agentes, de tão posudos, pegam as instituições e como que botam debaixo do braço e fazem dela propriedade deles, patrimonialmente. O patrimonialismo tem, não é, nessa indistinção entre público e privado, um dos seus conteúdos nefastos. E essa pose é dos nossos principais defeitos de fabricação. É um defeito histórico de fabricação, não é, do Estado brasileiro. É verdade. O ministro, eu vou passar a bola para o nosso querido Rodrigo. Agora ele vai lhe fazer uma pergunta. Rodrigo, a bola está com você. Ministro, como que o senhor tem observado a evolução da interpretação do texto constitucional desde 88 e a teoria dos precedentes em matérias relacionadas ao combate à corrupção e, sobretudo, diante de casos como o Mensalão, que o senhor conhece bem, depois a Operação Lava Jato, que a sucedeu, como também processos emblemáticos, importantes para a justiça brasileira. Como a Constituição Federal, portanto, ministro, tem contribuído na persecução criminal, mas, ao mesmo tempo, na preservação do contraditório, da ampla defesa e da independência nas instituições, nas investigações? Outra vez, Constituição. Artigo 5º, cabeça, parte inicial. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aqui é preciso fugir um pouquinho da literalidade. Quando a Constituição usa o substantivo distinção, não está dizendo diferenciação, não é isso. Porque o próprio da lei é diferenciar. Não há lei que não diferencie entre pobres e ricos, não é? Entre jovens e crianças, entre jovens e adultos, entre adultos e idosos, ou entre homem e mulher. O típico da lei é fazer diferenciação. O que a Constituição diz ali? Não todos são iguais perante a lei, sem, onde se lê distinção, é de se ler discriminação de qualquer natureza. Porque discriminação é uma distinção sem causa. Por exemplo, todo preconceituoso distingue as pessoas sem causa. E ele ignora o preconceituoso. Todo preconceituoso tem muita dificuldade para enterrar ideias mortas. Muita dificuldade. Ele estoca nas prateleiras do próprio obscurantismo latas e latas de formol. E por isso não sabe enterrar ideias mortas. A Constituição proíbe os preconceitos no artigo 3º, inciso de número 4, dizendo assim, que ser branco, moreno, negro, rico,
pobre, sulista, nordestino, nortista, né? Homem, mulher. Nada disso é causa de merecimento nem desmerecimento. Ninguém tem maior merecimento ou não em função do sexo, da cor, do gênero, da região de que faça parte, ou em função da família em que nasceu. A Constituição diz isso é um indiferente jurídico. Isso não se presta como critério de avaliação jurídica. Portanto, está proibido. Porque ninguém pede para nascer no seio de uma família rica, ou de uma família pobre, ou de uma família remediada. Ninguém pede para ser mulher, para ser homem. Isso é coisa da natureza. É obra do acaso. E não pode ser tido como merecedor ou desmerecedor desse ou daquele tratamento jurídico em função dessa escolha da natureza, dessa opção da própria natureza. Então, o que a Constituição diz ali é: todos são iguais perante a lei, sem discriminação de qualquer natureza. Mas aí a gente se pergunta, todos são iguais perante a lei. E por que não perante a lei penal? Porque todos não são iguais perante a lei penal. Porque a lei penal é dura para uns e é branda, leve, favorecedora e não severa para outros, né? É preciso erguer andaimes jurídicos, então, para pegar o pessoal do andar de cima, mais diretamente responsável, até historicamente, pela chamada corrupção enquadrilhada, organizada, serial. O mensalão foi isso. A aplicação do princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, inclusive a lei penal. E a chamada Operação Lava Jato seguiu nessa linha. Agora, você disse bem, Rodrigo, a persecutio criminis, né, esse dever do Estado de sair em encalço dos que perpetram infração penal, no caso, vamos afunilar, se faz sob o devido processo legal, substantivo, inclusive, debaixo do princípio do juiz natural, sob, nos processos subjetivos, um sistema recursal que se distribui por 4 instâncias, no âmbito de um sistema de justiça de que ainda fazem parte, até como ponto de impulso, de provocação, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada, e aí a gente inclui a própria Polícia Judiciária. E que as decisões sejam todas tomadas em sessão pública e fundamentadas sob pena de nulidade. Porque os fins não justificam os meios. Não justificam os meios. O combate à corrupção deve ser até prioritário. Prioritário. Porque a corrupção é um dos 3 piores, se não o pior, conteúdo do patrimonialismo. O patrimonialismo, essa distinção entre público e privado, historicamente, para favorecer o privado, tem por conteúdos a corrupção, o desperdício desbragado, ladeira abaixo, de dinheiro público, e o corporativismo, aquele corporativismo ranheta, pequeno, de favorecer os membros privatisticamente de uma dada corporação. Então, o devido processo legal é condição de validade da persecutio criminis do Estado. Condição de validade. Por isso, Rodrigo, que você colocou muito bem, que não se pode atingir fins lícitos, senão por meios lícitos. E, às vezes, algumas autoridades, empoderadas até, seja no Ministério Público, seja na advocacia, ou no judiciário, algumas autoridades, alguns agentes, empoderados pela Constituição, até com procedência, com lógica, mas não sabem administrar esse empoderamento. E o empoderamento sobe a cabeça. E aí há desvios de finalidade. E o direito sai, né, vulnerado, sai desprestigiado, sai comprometido com esse tipo de desvio de finalidade. Todo cuidado é pouco.
com o devido processo legal. O judiciário, inclusive, é o poder mais desarmado. É o único desarmado pela Constituição. A Câmara dos Deputados tem na Constituição polícia interna, o Senado tem polícia interna, só para ficar no plano federal. O presidente da República é o comandante supremo das Forças Armadas, as polícias militares são forças auxiliares, reservas do Exército, tudo é poder armado. Os poderes políticos são armados. O judiciário não tem armas. E por que não tem? Porque o não ser armado faz parte de um sistema cauteloso de cuidados para que esse poder que decide por último, que é o judiciário, é a instância extrema. O poder judiciário é, no âmbito do sistema de justiça, o órgão de cúpula, a instância de cúpula. E no âmbito dos outros dois poderes, o judiciário não é maior, nem é menor, não há hierarquia entre os três poderes. Nem exerce poder moderador. Não há poder moderador nas repúblicas presidencialistas. Não existe poder moderador nas repúblicas presidencialistas. Mas o judiciário é o poder extremo, porque decide por último, põe fim às controvérsias. É um poder estabilizador, pacificador, de que a sociedade dispõe em última análise. E no âmbito do judiciário, a instância extrema, mais alta e extrema, no âmbito do judiciário, é o Supremo. Também instância extrema, decisória, no âmbito dos outros dois poderes. Então, para que essa instância extrema acerte o máximo possível, ou tenha todas as condições para não errar, a Constituição cerca de cautelas, salvaguardas, a atuação judicante, muito mais do que qualquer outro poder. Nenhum outro poder é tão vigiado, resguardado assim no sentido de cautelas do que o Poder Judiciário. Exatamente porque é o poder que decide por último. Agora, decidiu, transitou em julgado, está decidido. Não existe ordem absurda judicial. É diferente da instância militar, da instância administrativa, você pode falar de ordem absurda. No judiciário não se pode falar de ordem absurda, não se cumpre. Não existe isso. Descumprir decisão judicial chega a ser, pela gravidade, artigo 85 da Constituição, chega a ser pressuposto de impeachment, porque é crime de responsabilidade. Chega a ser pressuposto de impeachment. Muito bom, ministro. Quero trazer aqui algumas participações do público que está nos acompanhando, registrar algumas presenças aqui. O ex-procurador-geral Marrei está conosco, vai estar na live na próxima segunda-feira. Bom, Marrei, um abraço. Está conosco aqui o Gert Albers, que esteve já em live anterior. Nosso colega do Ministério Público, Otávio Rodrigues, está aqui conosco. O Alexandre Cunha, magistrado. A Marinalva Rocha, que nos acompanha no Instituto. Roberto Folgeral e muitos outros amigos. Temos aqui duas questões interessantes que foram trazidas aqui para nós. A Maria Tereza Sadek, professora, cientista Grande Maria Tereza. está aqui conosco. Ela falou, quando se falou da questão dos cidadãos, da cidadania, ela aponta a questão dos cidadãos invisíveis, que a questão da pandemia, ela mostrou todo esse grupo dos cidadãos invisíveis, né? Nessa questão do registro do auxílio emergencial, mostrou esta camada de cidadãos invisíveis. E a Silvia Bassaneto, quando se fala dessa questão dos direitos que as pessoas têm, na verdade, você tem um universo de pessoas que são realmente que não conseguem atingir esses direitos, porque, segundo ela, você tem as pessoas que têm o foro privilegiado, que acabam não sendo muito dificilmente atingidas, e também, segundo ela, mesmo o Supremo Tribunal Federal, você tem os intocáveis perante a Receita Federal. Ela aponta esses problemas aí, que mesmo com todo esse trabalho para que as pessoas sejam responsabilizadas, você tem aqueles intocáveis perante a Receita, até no Supremo, que não são atingidas, assim como os milhares que não são atingidos por conta do foro. Realmente, o problema do foro, Carlos, é um problema sério. Você vê, os anos passam
e o foro privilegiado se mantém. Nós temos a PEC para o fim do foro, essa PEC não é votada, e o Supremo, em 2018, ele decidiu que os casos devem ser levados para o primeiro grau, mas recentemente, no Rio de Janeiro, houve uma decisão bastante questionável que não respeita uma decisão do Supremo. Eu quero trazer uma nova questão aqui, que é a seguinte: nós vivemos tempos econômicos bastante difíceis, especialmente agora com a pandemia, isso se tornou ainda mais grave, né? Não só aqui, como em todo o mundo, né? Pessoas atingidas pelos processos criminais referentes à corrupção, muitas vezes já construíram um raciocínio dizendo que o Ministério Público Federal havia quebrado a economia do Brasil. Você já deve ter lido esta narrativa, né? Mas, na verdade, quando lemos o artigo 5º da Convenção da OCDE, vemos que ali existe uma menção expressa no sentido de que não se pode deixar de punir atos de corrupção sob o argumento de dano à cadeia econômica produtiva, né? Na sua visão, como se deve lidar com esse tipo de discurso? Ou seja, que não se pode punir a corrupção porque isso prejudica a economia, esse tipo de coisa. Como lidar com isso? Quer dizer, então, o médico ele é o responsável pela doença que ele tem que enfrentar quando o médico chega no hospital. Como é que fica isso, Carlos? Complicado, né? Olha, de novo, eu cumprimento todas as pessoas que você citou nominalmente e todas as outras que estão nos assistindo, sem que a gente decline os respectivos nomes. Democracia é um processo, né? A vida é um processo. Vida com V maiúsculo. Democracia é o único regime político de estruturação do Estado e da sociedade civil em bases tão transparentes quanto legítimas, né, e inclusivas. A democracia é o único regime civilizado. Só é radical numa coisa: é o regime do pluralismo político, por definição, daí vem o pluripartidarismo, mas é radical numa coisa: não admite alternativa. Porque, hipoteticamente, digamos, a alternativa à democracia seria a ditadura. E ditadura não é alternativa, é barbárie. Daí a frase famosa de Winston Churchill, né? Nunca é demais repetir essa frase. Democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros, né? Numa brincadeira séria que ele fez. Democracia é processo, não vence por nocaute. As instituições criadas tão bem por essa Constituição democrática, a partir do Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia Pública e Privada, da Defensoria Pública, Defensoria dos Estados, da União, Polícia Judiciária, os órgãos todos de segurança pública, ali no artigo 144, essas instituições todas, as Forças Armadas, são instituições de existência necessária, estratégicas, sustentáveis, imprescindíveis, bem concebidas, a partir da Constituição mesma. Porém, essa Constituição foi tão revolucionária, tão novidadeira, tão qualificadora dos nossos costumes, e tão materialmente expandida, 245 artigos na parte permanente, nasceu assim, e 70 artigos na parte transitória, desdobrados em muitos dispositivos, o mais das vezes, muitos incisos, parágrafos, alíneas, números arábicos. Essa Constituição, principiológica também, principial, como diria Canotilho, como nenhuma outra, ela demanda tempo para ser entendida, conhecida. O tempo histórico é o tempo da coletividade, é o tempo das instituições. Não é o tempo individual de Rodrigo Bertocelli, de Roberto Liviano, de Aires Brito, de Teresa Sadek.
31 anos de Constituição. Isso aí é um marco até alongado para cada um de nós. Eu tenho um irmão queridíssimo, de pranteada memória, sempre, sempre, eu tinha, que se foi aos 29 anos. Mas o marco dos 31 anos, em véspera de 32, no próximo dia 5 de outubro, esse marco é muito curto, pequeno, reduzido na perspectiva histórica ou institucional. Me lembra até de que antigamente, havia uma comparação interessante. Se dizia assim, a perspectiva histórica, analítica historicamente, a perspectiva histórica é como a perspectiva fotográfica. Os fotógrafos sabem bem disso. Precisa de uma certa distância para entrar em foco. A história, distância espacial e temporal. A fotografia, distância espacial apenas. É preciso, portanto, uma certa distância do objeto ou fotografado ou analisado para que se obtenha um optimum visual das coisas e a cognição ou a apreensão da imagem se faça com precisão. Essa Constituição tem sido o quê? Subinterpretada. O potencial dela, cognitivo, é muito maior do que nós temos revelado nos nossos escritos, nos nossos debates, nas decisões judiciais, nas peças advocatícias e ministeriais públicas, etc. O nosso desafio é uma apropriação cognitiva da Constituição mais e mais, mais e mais. E aí, a gente chega à conclusão, não é, de que o próprio Supremo ainda não se apropriou cognitivamente no devido ponto das virtualidades normativas dessa Constituição. Ela tem muito mais bíceps, musculatura normativa, do que nós temos percebido até agora. Essas coisas todas, vejam a luz da Constituição, vem a lume. Ela consagrou o princípio da publicidade, ali artigo 37. Diz que as decisões do Poder Judiciário, artigo 93, inciso 9, serão todas fundamentadas e públicas, sob pena de nulidade. Diz que as decisões administrativas dos tribunais também, motivadas e públicas, sob pena de nulidade, não é? Então, como essa Constituição nos obriga a ressignificar os institutos jurídicos e as próprias instituições jurídicas. O tempo corre a nosso favor. Mais e mais nós vamos superando esse visual mais estreito, esse visual menor das coisas, e vamos mais e mais ressignificando no sentido civilizado, no sentido democrático, no sentido ecológico, no sentido ético e, sobretudo, no sentido da transparência. Eu nunca vi uma cidadania tão ativada no Brasil como atualmente. A liberdade de imprensa se tornou plena, chegou à plenitude. O judiciário hoje é absolutamente independente, pelo menos à luz da Constituição. E a sociedade já percebeu que cada instituição judiciária é politicamente independente e cada magistrado, como cada membro do Ministério Público também, é a instituição ministerial pública no todo. Independência política no macro, autonomia técnica no micro, no plano dos agentes. Então, a própria sociedade faz cobranças nessa perspectiva ressignificadora das coisas e nos dá alento isso. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro sobre as coisas, nem o Poder Judiciário de falar por último, no Brasil de hoje. A internet se torna, por vezes, nos dá a impressão
de terra de ninguém, o mais das vezes nos dá a certeza de que é um território de todos. Como a internet está planificando a informação, a pesquisa, a reflexão, o diálogo, não é? Subitaneamente, com toda a rapidez possível, planetariamente, e do ângulo da materialidade das coisas investigadas, analisadas, pesquisadas, ilimitadamente. A internet é tão materialmente ilimitada quanto é espacialmente planetária, não é? E temporalmente instantânea. Como tudo tende a mudar para melhor. É uma questão de tempo. Eu não ignoro o que disse Humberto Eco. A internet dá vez aos imbecis, dá muita vez aos imbecis. É verdade, porque não pode deixar de ser também palco de acirramento de ânimos, de enfrentamento mais canibalesco até, autofágico das pessoas. Em parte é assim mesmo. Mas veio para ficar. É como a democracia, veio para ficar. Quando uma realidade vem para ficar, uma instituição, seja objetivamente, seja organicamente, vem para ficar, o que nos cabe é aperfeiçoá-la. Continuamente aperfeiçoá-la. As instituições, tão bem concebidas e aparelhadas pela Constituição, têm que ser examinadas, analisadas, criticadas, escrutinadas por todos, na perspectiva do seu ininterrupto aperfeiçoamento. Ministro. A democracia é o regime aberto. Sim. Deixa eu pegar um gancho nisso que o senhor acabou de falar, que é de extrema importância esse grau de ativação da cidadania. Concordo com isso e quero lhe fazer um questionamento em cima disso. Em seguida, passo a bola de novo para o Rodrigo. A minha questão é sobre o tema candidaturas independentes e aí lhe faço uma questão em cima da Constituição. Um momentinho só, Roberto. Oi, Roberto, Sim, um momentinho só. sim. Quando você falou de Caixa 2, Sim. eu me lembro que eu estava na presidência do TSE, acho que sim, e eu disse, senhores ministros, quem começa pelo Caixa 2 termina no diabo 4. Ou seja, não tem limite. O céu é o limite. É preciso acabar mesmo com o Caixa 2. Não é apenas uma questão de contabilidade, não. É um fator de conspurcação do processo eleitoral, deslegitimação desse processo eleitoral. É preciso jogar duro com a prática do Caixa 2. Mais e mais. Nos termos da Constituição e das leis. Sempre. Sim, mas voltando a essa questão que eu falava da cidadania ativada, que você falou agora há pouco, a minha questão é candidaturas independentes. O ministro Barroso, ele tem consigo um caso, que ele é o relator, ele inclusive chamou uma audiência pública em 9 de dezembro a respeito deste tema. O Brasil é subscritor do Pacto de San José, segundo o qual o Brasil é subscritor do pacto, não é necessário ter filiação partidária para o exercício de direitos políticos. Ao mesmo tempo, a Constituição prevê a necessidade de filiação a partidos. Os partidos vivem uma crise de legitimidade sem precedentes. Muitos dizem que se nós dermos esse passo que 90% dos países democráticos deram, de não exigir a filiação a partidos, podemos melhorar. Podemos melhorar a nossa democracia, podemos melhorar em matéria de combate à corrupção. O que o senhor pensa disso? Porque a Constituição, de um lado, diz que é necessário ter a filiação a partidos, mas, por outro lado, nós, como subscritores do pacto, parece que não exigimos isso. Qual é a sua visão a respeito disso, o tema candidaturas independentes? Muito bem. Antes, eu digo que acho que foi num voto conduzido, o voto condutor, uma decisão do Supremo, o voto condutor do ministro Luiz Roberto Barroso. Admirável jurista e ministro, a meu juízo. Ele ressignificou mais tecnicamente, e o Supremo, né, por influência maior dele, talvez,
ressignificou o Instituto do foro especial por prerrogativa de função. Porque não há foro privilegiado. Prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é um direito conferido a uma série mais fechada de destinatários. O nome é prerrogativa, foro especial por prerrogativa de função. Daí o Supremo haver decidido, quero crer que sob inspiração maior do ministro Luiz Roberto, que é preciso, para que o foro especial permaneça, que o comportamento questionado, a conduta questionada, tida como ilícita, do agente público, detentor desse foro, faça parte das funções do cargo e que seja contemporânea do exercício desse mesmo cargo. Olha, já houve uma ressignificação mais lógica. Olha como as coisas mudam. E isso mudou para melhor. Quanto à candidatura avulsa, nos Estados Unidos, de certa forma, há candidatura avulsa. Eu não tenho uma resposta muito categórica, mas encontro dificuldade na Constituição. Porque o intérprete da Constituição, sobretudo o magistrado, né? Não é nem sobretudo o magistrado, o intérprete ortodoxo, como deve ser, do direito positivo, não pode fazer da sua vontade subjetiva a vontade objetiva da norma do dispositivo por ele interpretado, do dispositivo jurídico, ou do bloco de dispositivos, ou do sistema de direito positivo como um todo. Uma vez, Fernando Pessoa humildemente disse: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Então, rédea curta comigo. Eu tenho que me salvar de mim mesmo, digamos assim, atualizando o pensamento dele. E parodiando Fernando Pessoa, a norma não é uma ideia minha. O enunciado normativo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do enunciado normativo é que é uma ideia minha. Então, eu não posso jamais fazer da minha vontade subjetiva a vontade objetiva do enunciado normativo, ou do bloco de enunciados, ou do sistema como um todo. Não é? Então, à luz da Constituição, realmente você disse bem, a Constituição fala entre as condições de elegibilidade na filiação partidária. Parece que há uma ligeira exceção, eu teria que aprofundar essa análise. Quando fala de presidente da República, não diz filiação partidária. Diz será eleito presidente da República, né, o candidato que, registrado por partido político, já não diz filiado. E também, quando fala da obrigatoriedade de circunscrição eleitoral, e parece que o presidente da República pode ser em qualquer circunscrição. Não precisa ser nem no estado, nem no município, não. Mas eu ainda tenho essa matéria, objeto de sua pergunta. Você só me dá a bola dividida, viu? Você é craque, joga em todas as posições. Olha, eu tenho nítido em mim, eu tenho isso. Eu tenho nítida essa consciência. Eu não posso me outorgar, não é, essa pretensão da infalibilidade cognitiva, jamais. Agora, eu tenho o dever da honestidade intelectual. Eu não posso falsear jamais. Não é? Eu tenho que ser autêntico, verdadeiro, dizer o que me parece contido no sistema de direito sob minha interpretação. Então, até agora eu encontro muita dificuldade para suplantar até a literalidade da Constituição. E não me sinto à vontade para dizer que a tese da candidatura avulsa deve prevalecer. Claro que essa referência ao direito convencional é o Pacto de San José. Tem serventia para o debate. Tem serventia. Mas quando a Constituição faz referência expressa ao direito convencional, veiculado, portanto,
por tratados e convenções internacionais, acho que ela deixa claro que o fundamento do direito convencional ainda é a Constituição. Não existe norma supralegal por ser de caráter convencional. Eu acho que não existe. A norma constitucional e infraconstitucional, pronto. E quando faz referência, né, aos tratados internacionais, é preciso ver como interpretar intratopograficamente ou ultratopograficamente esse parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição, que diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição. Isso no capítulo dos direitos e garantias individuais e constitucionais e coletivos. E a Constituição distingue bem as coisas: direitos individuais, direitos coletivos, direitos políticos, direitos sociais e, esparsamente, direitos fraternais ou de solidariedade humana. Aqui diz: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros, decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. O regime é o democrático, Estado Democrático de Direito. E os princípios, né? Por exemplo, só no artigo 1º, você tem o princípio do Estado Democrático de Direito, o princípio da República, o princípio da Federação, o princípio da soberania popular, o princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político, só nesse artigo 1º. No artigo 2º, o princípio da separação dos poderes, com o sistema de freios e contrapesos aí embutidamente. Não é? Como, olha, é uma Constituição magnífica, porém demandante de tempo para a sua precisa cognição. E esse marco, olha, basta lembrar, a Constituição norte-americana, embora sintética, é verdade, e num sistema jurídico anglo-saxão e não romano-germânico, o nosso é romano-germânico, mas é de 1787. De 1787. Olha a diferença para a nossa, né? Aí diz: ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Como interpretar esse parágrafo 2º? Os direitos e garantias individuais e coletivos, porque o capítulo é esse, ou todos os direitos e garantias expressos nesta Constituição, portanto, supratopograficamente e extratopograficamente, pluritopograficamente. Eu também não tenho ainda uma resposta precisa. Preciso debater um pouco mais com meus amigos, meus colegas de profissão, de academia, para ver se juntos chegamos a um melhor entendimento. Maravilha. Rodrigo tem mais uma pergunta e depois eu para uma última pergunta, participações aqui do nosso público, para a gente fechar essa magnífica conversa. Rodrigo, está com a bola. Ministro, o senhor, além de um grande constitucionalista, é também um grande administrativista. Eu lembro da sua obra, O Perfil Constitucional da Licitação, que deixa muito clara a sua preocupação com a melhor contratação administrativa. Perfeito. Hoje, se fala muito em compliance, inclusive se exigindo em algumas normas estaduais que o futuro contratado com a administração pública tenha um programa de conformidade. Como o senhor enxerga essa exigência? Inclusive agora está prevista num PL 1292 de 95, que tramita na Câmara, que visa alterar a Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações de Contratos Administrativos, que não previu essa regra do contratado apresentar um programa de conformidade. Enfim, ministro, na sua experiência, como que a administração pública pode contratar melhor e, ao mesmo tempo, estimular a integridade corporativa? E indo um pouco além, ministro, e aqui encerro a pergunta, com quais critérios a administração pública, especialmente, ministro, a administração pública direta, lembrando que a indireta já tem a lei das estatais, a 13.000
303 de 2016. Então, fazendo aqui um filtro, né, um funil para a pergunta, direcionando mais para a administração pública direta, com quais critérios ela pode se valer para aferir se esses programas de compliance que ela vai exigir são programas de compliance, ministro, efetivos, que não sejam peças de ficção jurídica, que não sejam só poesia, que não sejam uma simulação jurídica, mas que sejam um instrumento efetivo para prevenir, detectar e remediar atos e não conformidade e colaborar com a administração pública diante do direito de todos nós, que é o direito à moralidade administrativa. Como que o senhor enxerga, portanto, as contratações administrativas e os programas de compliance? Muito bem. De certa forma, relança um pouquinho a pergunta do Roberto Liviano sobre direito penal e natural deferência, digamos assim, uma certa deferência para com o funcionamento das empresas. Eu terminei sem responder isso. Você não perguntou, Liviano, sobre isso? Sim, eu perguntei aquela questão do impacto da corrupção na economia, aquela versão de que o Ministério Público quebrou a economia, como lidar com isso. Não, olha, aí é que está. Quando se trata mesmo de corrupção, com observância rigorosa do devido processo legal, todas aquelas cautelas de que falei, né? E dentre elas, é preciso dizer, né? Talvez o maior de todos os direitos do indivíduo, materialmente, seja a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, materialmente. Instrumentalmente, Zé Afonso da Silva já trabalhou com isso, acho que ainda trabalha sim, grande jurista, grande constitucionalista, Mauro Capelletti também. O maior de todos os direitos é o acesso à jurisdição, mas jurisdição qualificada como essa versada na Constituição. E eu citei, não é, as cautelas todas, as características todas da jurisdição brasileira, afunilando para uma jurisdição constitucional, que é chave de abóbada do sistema, e guardada, essa jurisdição, prestada e guardada, em última análise, pelo Supremo Tribunal Federal, artigo 102, cabeça. Cabe precipuamente ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. A jurisdição constitucional é a chave de abóbada. Nessa medida, eu vejo que o sistema de compliance, embora sem esse nome, ele é matricialmente constitucional, ele deita raízes, sim, na Constituição, o sistema de integridade. Conciliação entre direitos, poderes e ética. Quando a gente vai para o artigo 74 da Constituição, sobre TCU, sobre o sistema de controle externo e também sistema de controle interno, nós encontramos o seguinte enunciado. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, olha a linguagem da Constituição, ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União. Aí vem o fecho magnífico, que é de compliance, é de integridade, é um programa de integridade, sob pena de responsabilidade solidária. Olha aí o sistema de compliance. A Constituição não fala de internet, porque à época havia intranet, não é? Mas internet como rede mundial de computadores, com aquelas características todas de que falei há pouco, não havia. Mas a Constituição falou no artigo 5º, inciso 12, de comunicação de dados. Olha a digitalização que é típica da internet aí.
dados veiculadores o quê? Com o tempo? De textos, de voz, sem ser telefonia, de filmes, de que mais? Vídeos. Olha que magnífica antevisão da Constituição. E no artigo 22, quero crer, número 4, diz que é da competência privativa da União legislar sobre informática. Olha a cibernética aí, o cybertempo aí, na Constituição. Que premonição! E tudo redação originária, não foi por emenda, não. Que potencial de normatividade tem essa Constituição? Se bem conhecida, né? Se bem interpretada. E ela tem como característica central, instrumentalmente, entremear, enlaçar princípios, subprincípios e regras. Olha, o apressado na interpretação da Constituição, o apressado come cru. Ele paga um preço muito alto pela superficialidade e pela pressa no interpretar a Constituição. Para imprimir todos os ganhos de funcionalidade sistêmica à Constituição, é preciso interpretá-la holisticamente, pela interferência, pelos links necessários que há de se fazer, que o intérprete há de fazer, entre princípios, subprincípios e regras. Por exemplo, quando a Constituição diz, no artigo 5º, a que você se referiu, Roberto, não é? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança, à igualdade e à propriedade, nos seguintes termos, e vem com a emenda 45, 78 dispositivos. Liberdade, igualdade, fraternidade, ou liberdade, igualdade, segurança, propriedade, são modos de qualificar a vida. Porque não basta dizer, começar com vida. Sim, vida, mas vida biopsíquica, vida anímica, biológica, sim, mas não basta. É preciso preservar a incolumidade da vida em condições de liberdade, da vida em condições de igualdade, da vida em condições de segurança, da vida em condições de propriedade. Casa, por exemplo, casa própria, emprego, renda, um mínimo de bem-estar material está embutido aí. Vem o artigo 6º e diz, são direitos sociais, educação, saúde, previdência, emprego e tal, porque, em última análise, os direitos sociais são condição de efetividade, de aplicabilidade dos direitos individuais. Então, a Constituição, quando fala em igualdade e liberdade, na verdade está falando de subprincípios, porque esses 4 princípios, subprincípios, estão a serviço de um princípio. Qual é? Dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, número 3. A dignidade da pessoa humana seria uma bolha normativa. Não teria conteúdo normativo. Seria uma proclamação retórica. Discurso para inglês ver, apenas. Sem os conteúdos que lhe são aportados a partir do artigo 5º da Constituição. Então, não existe a dignidade da pessoa humana e o artigo 5º do outro, e o artigo 6º do outro. Não. Tudo é um holisticamente. Sem esse feedback, essa retroalimentação funcional de princípios, subprincípios e regras, a Constituição não sai do papel. Letra morta. Deixa de ser, em outro contexto, disse o ministro Marco Aurélio, a quem muito aprecio, tenho muito afeto por ele, muita admiração intelectual, profissional. O ministro Marco Aurélio disse, é preciso fazer da Constituição um corpo vivo. Em outras palavras, é preciso tirá-la do papel. O que está aqui é vida vivida, é vida pensada. E aqui, entre nós 3 e todo mundo conversando, é vida vivida.
é vida em carne e osso. Então, quando a gente interpreta epistemologicamente, com rigor científico, a Constituição de 1988, a gente imprime a ela todos os ganhos de funcionalidade de que ela precisa para dar o seu recado, dizer para o que veio. E ela veio para qualificar a nossa vida como nenhuma outra Constituição brasileira. Ela nos torna, pelo seu merecimento intrínseco, um povo juridicamente primeiro-mundista. Nós somos felizes juridicamente e não sabemos. E, graças a ela, o nosso desafio é fazer da melhor normatividade nela contida a melhor experiência de vida. Microfone, Roberto. Desculpa. Nas suas palavras, obrigado, Rodrigo. Nas suas palavras, num congresso do Instituto, o senhor comparou a luta contra a corrupção a um combate de boxe e disse que nós não venceríamos por ponto, nós não venceríamos por nocaute, mas por pontos. Nós estamos nessa luta, estamos já no 6º assalto, estamos sofrendo, estamos apanhando, estamos numa situação difícil, mas continuamos empenhados nesta luta. Eu lhe pergunto, devemos continuar empenhados? O senhor continua enxergando nesta luta tão difícil, que tem sugado tanto a nossa energia? O senhor continua vendo perspectivas de vitória na luta brasileira contra a corrupção, ministro? Sim. Não titubeio na resposta. O saldo é positivo. Nós estamos batendo mais do que apanhando. Uma vez, me entrevistaram. Ministro, professor, o senhor viu essa reportagem do político fulano de tal, que num dos seus apartamentos guardava 51, 52 milhões de reais em espécie, dinheiro vivo ali. Esse que foi solto esses dias, né? Aí eu disse, sim, eu disse, vi. E sua reação? Eu disse, o meu olho esquerdo lacrimejou. Muita tristeza, muita dor. Porque aquilo só pode ser dinheiro mal adquirido, né? E muito provavelmente pertencente à população brasileira, ao erário e tal. Porém, o olho direito brilhou intensamente, de ânimo. Como assim? Não há uma contradição, não. Disse, não. Porque se o dinheiro está ali, é porque os laranjas já não são encontrados com tanta facilidade. E os paraísos fiscais também não. Porque o sistema penal brasileiro de persecução já está muito mais aperfeiçoado. Porque o Ministério Público está muito mais atento. A polícia, notadamente a Polícia Federal, muito mais atenta. O cerco está se fechando, né? O cerco, olha, essa é que é a metáfora. O cerco está se fechando. Ainda que aqui e ali haja uma decisão judicial, de ordinário monocraticamente, da qual a gente discorda, mas já há também, olhe como a consciência coletiva é interessante, é alentadora. A sociedade já tem um entendimento de que ali onde o sistema de freios e contrapesos estiver de fratura exposta, contingencialmente, nervo exposto, o tensionamento entre os poderes for maior, os órgãos judiciários devem fugir do monocratismo, ainda que regimentalmente autorizados, e devem prestigiar o princípio da colegialidade. Porque a decisão vai sair com muito mais condições de aceitação social e muito mais possibilidades de acerto. Veja o Supremo Tribunal Federal decidindo plenariamente. São 11 pares de olhos, são 11 vocações, 11 experiências, 11 compromissos. E o debate,
que se instaura ali entre os 11 ministros. Então, a possibilidade de acerto se torna maior. O risco Tomara de que a erro maioria desses olhos torna brilhe, menor. né? Tomara que a maioria dos olhos brilhe, né? Pois é. Agora, nós da área jurídica também sabemos, olha aqui, com exceções raras, o direito positivo se nos dá sob uma estrutura de linguagem, né, vernacular. São textos escritos. Né? O discurso jurídico é gráfico, é vernacular, é vocabular, se decompondo em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e números arábicos. E Humberto Eco, que não era da área jurídica, fez a seguinte advertência: as pessoas não leem o mesmo texto. As pessoas não leem o mesmo texto. Então, isso é um drama eterno da gente. Nós colocamos os olhos sobre o mesmo texto e não chegamos à mesma interpretação, principalmente quando não se faz uma interpretação sistêmica. E epistemologicamente, cientificamente, só se pode interpretar o direito positivo visitando a parte, visitando o todo. Às vezes a parte, o bloco de normas convergentes e o todo sistêmico. É preciso ler nas linhas e nas entrelinhas. E em matéria de princípio, né, todo princípio, veja a dignidade da pessoa humana, todo princípio é econômico na sua expressão vernacular. Porém, ele diz muito mais do que fala vernacularmente. Diz muito mais no seu sentido, nos seus propósitos, na sua força normativa, do que na sua linguagem meramente vernacular. Então, nós da área jurídica temos esse desafio hoje, inclusive o Poder Judiciário e, sobretudo, de conciliar pacificação formal, preto no branco, nos autos do processo, pacificação dos conflitos, dos litígios, dos dissensos, da divergência de direitos, de interesses, pacificar nos autos e na vida. Porque senão a causa, o caso, é resolvido formalmente, mas a sociedade prossegue factualmente instabilizada. O litígio prossegue na factualidade da existência. Então, todos nós da área jurídica, o judiciário à frente, temos que dar satisfações ao público. E dar satisfações ao público não é jogar para a plateia. Jogar para a plateia é cortejar a opinião pública. Mas eu não disse cortejar a opinião pública. Eu disse dar satisfações ao público. É por isso que o Judiciário e o Ministério Público também, eles se caracterizam pela vitaliciedade no exercício dos respectivos cargos. Porque se for o caso de decidir, opinar, se colocar, esposar um entendimento contra-majoritário, ele, socialmente, o agente do Ministério Público, do Poder Judiciário, tem mais condições de fazê-lo. É muito bem concebido o Ministério Público do Brasil, muito bem concebido o Poder Judiciário, o sistema de justiça do Brasil, a partir do artigo 127 da Constituição, é muito bem concebido. Então, Ministro, eu diria com Clarice Lispector, verdadeiramente imoral é desistir de si mesmo. Verdadeiramente imoral é uma coletividade desistir de si mesmo, é o indivíduo desistir de si mesmo, é o cidadão, é o profissional desistir de si mesmo. Há dificuldades, mas a gente encara. Quem a dificuldade pensa que é para nos vencer? Às vezes dizem para a gente, você é romântico, é quixotesco, é utópico, está remando contra a maré. A resposta é, pois a maré que se cuide, que eu vou continuar remando. Eu vou fazer a minha parte, eu vou dar o melhor de mim para que me olhe no espelho e não core de vergonha. Pois é, estava sentindo falta da literatura
dessa parte tão importante da sua história. Sempre é um privilégio, é sempre um aprendizado e cada vez mais profundo, cada vez maior estar em sua presença, cada vez diferenciado. Para nós do Instituto Não Aceito Corrupção, essa foi mais uma experiência que nos fez maiores e uma oportunidade indescritivelmente grande, primorosa, podermos estar aqui com você, Carlos, nos 5 anos do Instituto Não Aceito Corrupção. E um privilégio indescritível ter sido a segunda experiência. Já estivemos juntos nessa palestra lá no Tribunal de Contas e agora, nos 5 anos, nesse webinar, em que você nos deu mais essa aula, nos ensinou tanto, nos permitiu interagir com o público nessa experiência digital. Nós tínhamos programado um congresso pessoal, mas a pandemia nos privou dessa oportunidade e, assim, nós precisamos nos adaptar ao novo normal, né? E, dentro dessas circunstâncias, nós procuramos interagir e ter esta troca de informações, de experiências dentro das possibilidades. Teremos mais um webinar na próxima segunda-feira com Luiz Antônio Marrei e no dia 31 com Marcelo Taz, quando conversaremos sobre ética e comunicação, não é? Realmente é uma experiência maravilhosa podermos ter todos esses ensinamentos teus nessa oportunidade. Vou passar a palavra novamente para o Rodrigo, que, para quem entrou depois, que começou, vai mostrar novamente esse nosso vídeo dos 5 anos e vai se despedir do público. Vou aproveitar para convidar a todos a conhecer o nosso Prêmio Não Aceito Corrupção, www.premionãoaceitocorrupção.com.br. Fica a minha despedida, o meu agradecimento a esse gigante, Carlos Aires Brito, que nos concedeu esse privilégio, essa honra. Tem agenda tão cheia, trabalha 14, 16 horas por dia e nos deu esse privilégio. Obrigado, Carlos. Você é um grande brasileiro. Obrigado, Roberto. Nos sentimos muito honrados em ter você nessa noite. Obrigado, querido. Obrigado. Mas antes de Rodrigo falar, Rodrigo, me permita, eu deixei incompletas 2 perguntas. Eu estava falando dos princípios e não concluí, que seria o seguinte: assim como nós da área jurídica temos que ler nas linhas e nas entrelinhas, na parte, no bloco e no todo normativo, quando se trata de interpretação de princípio, nós temos ainda que interpretar o princípio no texto e no contexto. No texto e no contexto. Não vou desenvolver mais essa ideia, mas não poderia deixar de assentá-la, né? Não poderia deixar de assentar esse juízo. E quando você falou, Roberto, de corrupção sistêmica e interesses da economia, eu também não concluí. Quando se trata de processo judicial, de enfrentamento à luz do direito positivo, a partir da Constituição, da chamada corrupção sistêmica, serial, enquadrilhada, organizada, a economia fica de lado. Não há como conciliar. O combate, para ser eficaz, não pode ser deferente para com a economia. Mesmo todos sabendo que não há desenvolvimento sem economia, sem mercado, sem livre iniciativa, e todos sabendo que a livre iniciativa, pela sua essencialidade, pela sua fundamentalidade, é tanto fundamento do Estado Democrático de Direito, artigo 1º, inciso 4º, artigo 1º, inciso 4º, valorização do trabalho da livre iniciativa, ou valores sociais do trabalho da livre iniciativa, quanto a livre iniciativa é base de toda a ordem econômica. A Constituição diz: a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, existência materialmente digna,
conforme os ditames da justiça social e os seguintes princípios, e vem 9 princípios. Todos interpretados, a exigir uma interpretação entrelaçada, porque não existe a ordem econômica de um lado e esses 9 princípios dela de outro. Tudo é um sistemicamente, holisticamente. E graças a esses princípios, e graças a esse caput do artigo 170, é que o capitalismo brasileiro não é um singelo capitalismo. Na linguagem dos economistas, dos cientistas políticos, até que pode ser. Mas na linguagem da Constituição, não há um capitalismo brasileiro singelamente. Há um capitalismo social. A categoria jurídica é capitalismo social brasileiro. E não há uma economia de mercado também singelamente, à luz da Constituição. À luz da Constituição, nossa economia é economia social de mercado. Mas vamos lá, Rodrigo. Bom, ministro, simplesmente aí agradecer. Presidente, só fica na nossa rotina o que foge da nossa rotina. Evidentemente, presidente. Só fica na nossa retina, né? Na nossa retina, o que foge da nossa rotina. Exato. Essa frase, evidentemente, não é minha, é sua, ministro. E com a sua poesia, eu tenho certeza de que as nossas retinas testemunharam nesta noite uma verdadeira aula de direito e também uma aula de vida que fugiu da nossa rotina e marcará a nossa história, ministro. A história dos 5 anos desse instituto incansável no combate à corrupção. E eu convido, para encerrar, para quem não teve a oportunidade de assistir o nosso vídeo, os convido a deixá-los com o vídeo e, mais uma vez, agradecendo a honrosa presença do ministro Carlos Aires Brito. Parabéns pela biografia, é uma imensa honra tê-lo conosco. E aqui vou compartilhar a telinha aqui para que todos possam assistir ao nosso vídeo. Suíça rastreia 13,7 milhões de dólares de propina da Odebrecht. Justiça condena ex-tesoureiro do PT e outros 9 na Lava Nova Jato. prisão de Dirceu une Lava Jato e Mensalão. Empreiteira afirma ter financiado campanhas de Dilma com propina. Propina sem partido. Operação da Polícia Federal prende fiscais e atinge grandes da A carne. justiça não se intimida. Unidos pela Lava Jato. Janot denuncia Lula na Lava Jato. Investigação do Ministério Público sobre Queiroz apura lavagem de dinheiro. A corrupção não deu trégua nesses 5 anos. Nós também não. Bem, eu me despeço agradecido, muito agradecido pela oportunidade de conversar com vocês. Vi a fotografia aí de um amigo a quem não vejo há muito tempo, Fernando Rodrigues. Mando um abraço para ele. Gostei ele muito. Ele está na banca do prêmio. Viu, Como Carlos? É ele está, aliás, ele está na banca desse prêmio, o Fernando Rodrigues. Está na banca do prêmio. Como é o nome do site? Eu gostei do nome do site. Prêmio não aceito corrupção.com.br. Não, do Fernando Rodrigues. É o Poder 360, é o que transmitiu junto conosco, é do Fernando Rodrigues. É 360, ou seja, uma circunferência completa, Rodrigues. Não é?
visão Isso. esférica das coisas. Ele Porque é sensacional. Numa circunferência estão todos os ângulos, né? O Exatamente. direito exige de nós não uma visão angular, parcelar, mas uma visão sistêmica e, portanto, esférica, né? Como se estivéssemos a visualizar o direito como uma circunferência. E na circunferência, repito, estão todos os ângulos. Aí a gente supera a visão partidária, visão ideológica, né, das coisas. É a busca do Instituto. Um grande abraço, ministro. Um grande abraço também. Foi uma honra, uma alegria. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.